Oi, gente, tudo bom com vocês? Gente, eu sumi, nunca mais postei vídeos porque o fone de ouvido meu, eu nunca mais apareci porque o fone de ouvido meu quebrou e eu sempre esqueço de comprar um fone de ouvido. E eu usava um microfone do fone pra gravar pra vocês, a ASMR. Eu vou fazer o vídeo que eu falei que ia fazer com sons de creme e tudo mais, só que eu vou fazer depois que eu comprar esse fone de ouvido, sabe? Porque pra captar melhor o som. Eu quero que vocês me perdoem se tiver muito barulho de fundo, porque o fone ajudava a não ficar com barulho de fundo, sabe? Então é isso. Eu particularmente não gosto de vídeos sem fone de ouvido, porque eu não sinto a repulsa. Então, eu vou colocar como ASMR não intencional, só pra relaxar. Gente, um desabafo. Aqui é pra vocês. Eu comprei ano passado um iPhone, né? Um 16Z. Porque eu tava com o mesmo celular desde 2018, que era um Motorola. Eu tinha um Motorola. E, gente, o que acontece? O armazenamento do iPhone acaba muito rápido. E isso me estressa. Vocês acreditam? E não faz nenhum ano que eu tô com o celular. Então, assim, é só um desabafo mesmo. E eu queria saber se é normal ou não. Então, quem for usuário de iPhone, me diz se é normal ou não, tá? Porque, meu Deus, toda vez que eu tento gravar vídeo, o armazenamento fica cheio. Enfim, o vídeo de hoje vai ser sons aleatórios e sons de folhas, assim, de livros e afins. O primeiro livro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, da Emily Brontë, que é O Morro dos Ventos Uivantes. Eu vou ler a descrição pra vocês saberem do que se trata. Se o amor morresse, eu arrancaria seu coração e beberia seu sangue. O Morro dos Ventos Uivantes. Na fazenda chamada Morro dos Ventos Uivantes, nasce uma paixão devastadora entre Heathcliff e Catherine, amigos de infância e cruelmente separados pelo destino. Mas a união do casal é mais forte do que qualquer tormenta. Um amor proibido que deixará rastros de ira e vingança. Meu amor por Heathcliff é como uma rocha eterna. Eu sou Heathcliff, diz a apaixonada Kate. O único romance escrito por Emily Brontë é uma das histórias de amor mais surpreendentes de todos os tempos. O Morro dos Ventos Uivantes é um clássico da literatura inglesa e tornou-se o livro favorito de milhares de pessoas, incluindo os belos personagens de Stephenie Meyer, que é o Edward e a Bella de Crepúsculo. Gente, sobre esse livro, o que eu acho dele? Esse é um livro velho, eu tenho desde os meus 13 anos de idade, por isso que ele já tá assim. Eu tenho 24 anos. E sobre esse livro, gente, eu acho que todos os personagens do livro são doentes. Não tem nenhum personagem normal no livro. Todos eles precisavam de terapia e todos os personagens me causam raiva. O amor que a Catherine e o Heathcliff tinham um pelo outro era bem doentio. E, enfim, gente, eu acho que vale a pena ler. E eu acho que a Emily Brontë, ela foi muito inteligente escrevendo o livro, ainda mais pela época em que o livro foi escrito e tudo mais, também pela época em que o livro se passou e tudo mais. Então, assim, eu acho que vale a pena você ler. Ele tem algumas frases, sabe? E aí eu ficava grifando, porque eu achava, sei lá, eu só grifava. E eu acho que vale a pena ler, só que não é um dos meus livros preferidos do mundo. Mas, assim, é um clássico, né? Então, acho que vale a pena. Se você gosta de drama, eu acho que você vai gostar, porque os personagens são bem dramáticos. Mas é um livro inteligente. Gente, que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui, ó. A Paciente Silenciosa. Eu não tenho um tipo de livro preferido.
Então, eu compro pouco livro, inclusive eu quero comprar mais, que eu quero aderir à leitura, assim, na minha rotina, porque eu não tenho hábito de ler, gente. Eu só leio o livro da faculdade e olhe lá, sabe? Esse livro aqui, A Paciente Silenciosa, gente, A Paciente Silenciosa, ele trata de um filme de suspense. E eu gostei muito dele. Ele é um livro que tem um plot twist, assim, inesperado. E ele conta a história de uma moça que ela era artista plástica. Eu esqueci até o nome dela. Esqueci o nome dela. Mas, enfim, era uma moça que era artista plástica. E ela matou o marido dela. Era uma artista plástica muito famosa, muito renomada. E aí ela matou o marido dela, que se chamava Gabriel. Só que depois que ela matou o cara, ela entrou num estado psicológico tão ruim que ela ficou sem falar nada, sabe? Ela pegou, assim, um trauma que ela ficou sem falar nada. Ela simplesmente ficou num estado meio que catatônico. Não foi catatônico, eu acho. Não sei se esse é o nome certo do que ela ficou, mas ela ficou muito ruim, sabe? E aí ela vai para uma clínica psiquiátrica. E nessa clínica psiquiátrica que ela fica, vai um psiquiatra que é o narrador do filme. E ele era um pouco fascinado nessa história, nesse caso dela. E aí ele vai tentar tratar dela, porque nenhum psiquiatra conseguiu tratar dela. E aí, gente, a história vai se desenrolando. E é um livro muito interessante, porque ele começa a contar o lado dele, tipo, o jeito que ele enxergava ela, e também as vivências dentro dessa clínica psiquiatra, mas ao mesmo tempo voltada 100% pra ela, sabe? E assim, gente, o plot twist dessa história é assim, uau, eu imaginei que o plot twist era aquilo, porque eu foquei muito que ia ter um plot twist, sabe? Mas enfim, eu fiquei, esse é um tipo de livro que você termina de ler e você fica 5 minutos olhando pro nada, pensando no que você acabou de ler. É isso, gente. Eu acho que vale a pena você ler esse livro. Ele é um livro bem hypado, assim, até. Só que eu acho que vale a pena. Ele é um livro que tem, deixa eu ver quantas páginas. Gente, eu li ele em 2 dias, eu juro pra vocês. Eu li ele em 2 dias. De tão bom que o livro é. Aí aqui, ó, no final, tem um trecho do novo livro dele, que não deve ser mais novo, né? Que chama As Musas. Eu nem cheguei a ler, pra falar a verdade. Mas eu acho legal e inteligente ele fazer isso. Porque aí dá pra pessoa, tipo, ler, sabe? E se interessar por outros livros dele, conhecer outras obras dele. Mas, enfim, eu não comprei esse outro. Ai, gente, tô dando spoiler. Gente, o nome dela é Alicia, ó. Alicia Berenson. Eu nunca sei falar o sobrenome dos personagens dos livros. Vocês também é assim, ou não? Mas o nome da paciente é Alicia, que é a artista plástica famosa. Eu gostei desse livro, gente, porque ele é um livro que levanta questionamentos. Você fica pensando, será que ela era uma vilã mesmo? Será que não? O que aconteceu? Você fica querendo saber o porquê que ela matou o cara, sabe? E, mano, é muito legal, gente, muito legal, sério. Gente, perdoem os latidos da minha cachorra. Ela está insuportável hoje. Eu amo o meu neném, que é a minha cachorra. Só que, sabe, ela tá latindo demais hoje. Aqui, gente, esse livro, Mulheres que Correm como os Lobos, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. E
Esse é um queridinho, Clarissa Pinkola. É um livro muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Olha isso, olha a capa dele. Eu vou até erguer o celular pra vocês verem. Ó, ele é assim, ó. E, gente, eu vou confessar que esse livro eu não terminei de ler. Eu parei na metade do livro, ó. Eu parei na metade do livro. E eu não terminei de ler ele, mas eu vou terminar de ler. Ele é uma das leituras que eu quero terminar até o final do ano. Por que que eu não terminei de ler ele? Ele é uma leitura que é muito... Como é que eu posso dizer pra vocês? Complexa, é um pouco complexo, porque a Clarissa Pinkola é muito inteligente, né? E ele é um livro que você precisa ter um pouquinho mais de domínio do português para você entender algumas coisas que falam aqui, porque ele realmente tem umas frases bem complexas, sabe? É todo um contexto. Mas ele é um livro excelente. Ele é um tipo de livro que, na minha opinião, é um dos top 10, assim, porque ele é incrível. Mulheres, eu vou ler aqui pra vocês um pouquinho do que tá escrito aqui. Ó, medo, depressão, fragilidade, bloqueio e falta de criatividade são sintomas cada vez mais frequentes entre as mulheres modernas, assomberadas com um acúmulo de funções na família e na vida profissional. Esse problema, no entanto, não é recente, acredita a psicóloga junguiana Clarissa Pinkola Estes. Ele veio junto com o desenvolvimento de uma cultura que transformou a mulher numa espécie de animal doméstico. Mulheres que correm com os lobos identificam a essência da alma feminina, sua psique instintiva mais profunda com um arquétipo de mulher selvagem, e propõe o resgate desse passado longínquo com forma de atingir a verdadeira libertação. Esse livro, gente, ele é legal porque ele trata as histórias, muitas vezes, do cotidiano que mulheres passam. Então, mulheres que sofrem com algum tipo de relacionamento abusivo, ou então o próprio machismo estrutural da sociedade, né? Porque é universal, querendo ou não, né? E ela conta isso por meio de histórias, por meio de mitos, por meio de parábolas. E isso é muito interessante, porque ela usa muita parábola para contar histórias. E é muito interessante, gente. Ó, é muito interessante. Ó, eu grifei uma frase. Como Vasilisa ainda não tem consciência plena do seu poder, ela permite esse obstáculo perverso na sua vida. Para que ela reconquiste sua vida, algo de diferente, algo de revigorante precisa acontecer. O mesmo vale para nós. Aqui embaixo eu grifei outra. A recompensa por ser boazinha em circunstâncias repressoras é a de ser mais maltratada. Tem essa outra que eu grifei. Ela não poderá crescer se ficar parada servindo de saco de pancada para todos. As mulheres que tentam tornar invisíveis seus sentimentos mais profundos estão se entorpecendo. A luz se extingue, é uma forma dolorosa de vida latente. É um livro muito bom. Tem muita frase, tem muita parábola. Se vocês quiserem, eu posso só trazer desse livro, sabe? Só trazer desse livro. Talvez lendo um pouco dele pra vocês. Claro que não vai dar pra eu ler ele inteiro. E eu nem sei se o YouTube permite fazer isso. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer, porque esse é um dos meus livros preferidos. Eu só parei de ler ele, gente, porque eu queria entender mais, sabe? Antes de continuar lendo. Só que assim, gente, leia, comprem. É um livro que vocês não vão se arrepender. E eu já quero mais da Clarissa Pinkola, porque ela é muito inteligente e muito maravilhosa.
Gente, eu disse que não ia ler pra vocês, mas eu vou ler só um pouquinho do livro, tá? Se vocês não gostarem desse tipo de conteúdo, vocês me falam que eu não gravo mais, tá? Eu vou ler esse do Barba Azul, que é um dos meus preferidos, que é o capítulo 2. E é muito interessante. Eu vou ler o capítulo 2 inteiro, tá? Capítulo 2. A tocaia ao intruso, o príncipe da iniciação. O Barba Azul. Num único ser humano, existem muitos outros seres, todos os seus próprios valores, motivos e projetos. Algumas tecnologias psicológicas sugerem que prendamos esses seres, que os numeramos, que os classifiquemos, que os forcemos a aceitar o comando até que nos acompanhem como escravos vencidos. Agir assim equivale, no entanto, a impedir a dança das luzes selváticas nos olhos de uma mulher, a proibir os relâmpagos e reprimir toda emissão de centelhas. Em vez de deturpar sua beleza natural, nossa tarefa consiste em criar para todos esses seres uma paisagem selvagem na qual os artistas entre eles possam criar, os amantes amar, os curadeiros curar. Mas o que devemos fazer com esses seres interiores que são completamente loucos e com aqueles que destroem sem pensar? Mesmo a esses devem ser atribuído um lugar, muito embora seja um lugar que os possa conter. Uma entidade em especial, o fugitivo mais traiçoeiro e mais poderoso na psique, exige nossa conscientização e contenção. E esse é o predador natural. Embora a causa de grande parte do sofrimento humano possa ser atribuída a uma criação negligente, existe também dentro da psique um aspecto contra naturam inato, uma força voltada contra a natureza. O aspecto contra naturam opõe-se ao que for positivo. Ele é contra o desenvolvimento, contra a harmonia e contra o que for selvagem. Trata-se de uma antagonista debochado e assassino que nasce dentro de nós, e mesmo com uma criação parental mais cuidadosa, sua única função é a de tentar transformar todas as encruzilhadas em ruas sem saída. Esse potentado predatório aparece de vez em quando nos sonhos das mulheres. Ele irrompe no meio dos planos da alma mais significados e profundos. Ele isola a mulher da sua natureza intuitiva. Quando termina seu trabalho destrutivo, ele deixa a mulher com os sentimentos entorpecidos, sentindo-se frágil para seguir adiante na vida. Suas ideias e seus sonhos jazem a seus pés, esgotados de qualquer animação. A história do Barba Azul trata dessa questão. Na América do Norte, as versões mais conhecidas do Barba Azul são a francesa e a alemã. Eu, porém, prefiro essa antiga versão, na qual a francesa e a eslava estão fundidas. Ela é parecida com a que me foi passada por minha tia Caté, pronuncia-se Kate, que vivia em Szibrák, perto de Dombovar, na Hungria. Entre aquele grupo de contadoras rurais, a história do Barba Azul começa com uma piada acerca de alguém que conhecia alguém que havia visto a prova medonha da derrocada do Barba Azul. E assim começamos. Existe uma mecha de barba que fica guardada no convento das freiras brancas nas montanhas distantes. Como chegou até o convento, ninguém sabe. Uns dizem que foram as freiras que enterraram o que sobrou do seu corpo, já que ninguém mais se dispunha a nele tocar. Desconhece-se o motivo pela qual as freiras iriam guardar uma relíquia dessa natureza, mas é verdade. Uma amiga de uma amiga minha viu com seus próprios olhos. Ela diz que a barba é azul, da cor do índigo, para ser exata. É tão azul quanto gelo escuro no lago, tão azul quanto a sombra de um buraco à noite. Essa barba pertenceu um dia a alguém de quem se dizia ser um mágico fracassado, um homem gigantesco com uma queda pelas mulheres, um homem conhecido pelo nome de Barba Azul. Dizia-se que ele cortejava 3 irmãs ao mesmo tempo.
As moças tinham, porém, pavor de sua barba com aquele estranho reflexo azul, e por isso se escondia quando ele chamava. Num esforço para convencê-las da sua cordialidade, ele as convidou para um passeio na floresta. Chegou conduzindo cavalos enfeitados com sinos e fitas cor de carmim. Acomodou as irmãs e a mãe nos cavalos e partiram a meio galope floresta dentro. Lá passaram um dia maravilhoso cavalgando, e seus cães corriam a seu lado e à sua frente. Mais tarde, pararam debaixo de uma árvore gigantesca, e o Barba Azul as regalou com histórias e lhe serviu guloseimas. Bem, talvez esse Barba Azul não seja um homem tão mau assim, começaram a pensar as irmãs. Voltaram para casa tagarelando sobre como o dia havia sido interessante e como haviam se divertido. Mesmo assim, as suspeitas e temores das duas irmãs mais velhas voltaram e elas juraram que não veriam Barba Azul de novo. A irmã mais nova, no entanto, achou que, se um homem podia ser tão encantador, talvez ele não fosse tão mau. Quanto mais ela falava consigo mesma, menos assustador ele parecia, e sua barba também parecia ser menos azul. Portanto, quando Barba Azul pediu sua mão em casamento, ela aceitou. Ela havia refletido muito sobre a sua proposta e concluído que ia se casar com um homem muito distinto. Foi assim que se casaram e, em seguida, partiram para seu castelo no bosque. Vou precisar viajar por algum tempo, disse ele um dia à mulher. Convide sua família para vir aqui se quiser. Você pode cavalgar nos bosques, mandar os cozinheiros prepararem um banquete, pode fazer o que quiser, qualquer desejo que seu coração tenha. Para você ver, tome minhas chaves. Pode abrir toda e qualquer porta das despensas, dos cofres, qualquer porta do castelo. Mas essa chavinha, a que tem no alto uns arabescos, você não deve usar. Está bem, vou fazer o que você pediu. Parece que está tudo certo. Portanto, pode ir, meu querido. Não se preocupe e volte logo. E assim ele partiu, e ela ficou. Suas irmãs vieram visitá-la e elas sentiam, como todo mundo, muita curiosidade a respeito das instruções do dono da casa quanto ao que deveria ser feito enquanto eles... A jovem esposa falou alegremente. Ele disse que podemos fazer o que quisermos e entrar em qualquer aposento que desejarmos, com exceção de um. Só que não sei qual é esse aposento. Só tenho uma chave e não sei que porta ela abre. As irmãs resolveram fazer um jogo para ver que chave servia em que porta. O castelo tinha 3 andares, com 100 portas em cada ala. E como havia muitas chaves no chaveiro, elas iam de porta em porta, divertindo-se imensamente ao abrir cada uma delas. Atrás de uma porta havia uma despensa para mantimento, atrás de outra um depósito de dinheiro. Todos os tipos de bens estavam atrás das portas e tudo parecia maravilhoso o tempo todo. Afinal, depois de verem todas aquelas maravilhas, elas acabaram chegando ao porão e, ao final do corredor, uma parede fechada. Ficaram intrigadas com a última chave, a que tinha o pequeno arabesco. Talvez essa chave não servia para nada. Enquanto diziam isso, ouviam um ruído estranho. Deram uma espiada na esquina do corredor e, que surpresa, havia uma pequena porta que acabava de se fechar. Quando tentaram abri-la, ela estava trancada. Irmã, traga sua chave, gritou uma delas. Sem dúvida é essa a porta para aquela chavinha misteriosa. Sem pestanejar, uma das irmãs pôs a chave na fechadura e a girou. O tranco rangeu, a porta abriu-se, mas lá dentro estava tão escuro que nada se via. Irmã, traga uma vela. Uma vela foi acesa e mantida no alto, um pouco para dentro do aposento, e as 3 mulheres gritaram ao mesmo tempo, porque no quarto havia uma enorme poça de sangue. Ossos humanos enegrecidos estavam jogados por toda parte e crânios estavam empilhados nos cantos como pirâmides de maçãs. Elas fecharam a porta com violência, arrancaram uma chave da fechadura e se apoiaram uma nas outras, arquejantes, com o peito arfando. Meu Deus! A esposa olhou para a chave e viu que ela estava manchada de sangue. Horrorizada, usou a saia para limpá-la, mas o sangue prevaleceu.
Oh, não! Exclamou. Cada uma das irmãs apanhou a chave minúscula nas mãos e tentou fazer com que voltasse ao que era antes, mas o sangue não saía. A esposa escondeu a chavinha no bolso e correu para a cozinha. Quando ela chegou, seu vestido branco estava manchado de vermelho do bolso até a bainha, pois a chave verdia lentamente lágrima de sangue vermelho escuro. Rápido, rápido, dê-me um esfregão de crina, ordenou ela à cozinheira. Esfregou a chave com vigor, mas nada conseguia deter seu sangramento. Da chave minúscula transpirava uma gota após outra de sangue vermelho. Ela levou a chave para fora, tirou cinzas do fogão a lenha, cobriu a chave de cinzas e esfregou mais. Colocou-a no calor do fogo para cauterizá-la. Pôs teia de aranha nela para estancar o fluxo, mas nada conseguia deter as lágrimas de sangue. Ai, o que vou fazer? Lamentou-se ela. Já sei, vou guardar a chave, vou colocá-la no guarda-roupa e fechar a porta. Isso é um pesadelo, tudo vai dar certo. E foi o que fez. O marido chegou de volta exatamente na manhã do dia seguinte e entrou no castelo já procurando pela esposa. Como foram as coisas enquanto estive fora? Tudo correu bem, senhor. Como estão minhas despensas? Trovejou o marido. Muito bem, senhor. E como estão meus depósitos de dinheiro? Rosnou ele. Os depósitos de dinheiro também estão bem, senhor. Então, tudo está certo, esposa? É, tudo está certo. Bem, sussurrou ele. Então é melhor devolver minhas chaves. Com um relancear de olhos, ele percebeu a falta de uma chave. Onde está, menorzinha? Eu a perdi. Eu a perdi. Estava passeando a cavalo, o chaveiro caiu e eu devo ter perdido uma chave. O que fez com ela, mulher? Não me lembro. Não minta para mim. Diga-me o que fez com aquela chave. Ele tocou seu rosto como se fosse lhe fazer um carinho, mas em vez disso, segurou pelos cabelos. Sua traidora, rosnou jogando-a ao chão. Você entrou naquele quarto. Sua traidora, rosnou jogando-a ao chão. Você entrou naquele quarto, não entrou? Ele abriu o guarda-roupa com brutalidade. A pequena chave na prateleira de cima havia sangrado, manchando de vermelho todos os belos vestidos de seda que estavam pendurados. Chegou a sua vez, minha querida, berrou ele, arrastando-a pelo corredor, pelo porão adentro até pararem diante da terrível porta. O Barba Azul apenas olhou para a porta com seus olhos enfurecidos e ela se abriu para ele. Ali jaziam os esqueletos de todas as suas esposas anteriores. Vai ser agora, rugiu ele. Mas ela se agarrou à batente da porta sem largar, implorando por clemência. Por favor, permita que eu me acalme e me prepare para a morte. Conceda-me 15 minutos antes de me tirar a vida, para que eu possa me reconciliar com Deus. Está bem, rosnou ele. Você tem 15 minutos para preparar-se. A esposa correu escada acima até seus aposentos e determinou que suas irmãs fossem para as muradas do castelo. Ajoelhou-lhe para rezar, mas em vez de rezar, gritou para as irmãs. Irmãs, irmãs, vocês estão vendo a chegada dos nossos irmãos? Não vemos nada, nada na planície nua. A cada instante ela gritava para as muradas. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Vemos um redemoinho, talvez um redemoinho de areia bem longe. Enquanto isso, o Barba Azul esbravejava para que sua esposa descesse até o porão para ser decapitada. Irmãs, irmãs, estão vendo nossos irmãos chegando? Gritou ela mais uma vez. O Barba Azul berrou novamente pela esposa e veio subindo a escada de pedra com passos pesados. Estamos vendo nossos irmãos, exclamou as irmãs. Eles estavam aqui e acabam de entrar no castelo. O Barba Azul vinha pelo corredor na direção dos aposentos da esposa. Vinha apanhá-la, gritou ele. Suas passadas eram pesadas, as pedras no piso se soltavam, a areia da argamassa caía esfarinhada no chão. No instante em que o Barba Azul entrou nos aposentos com as mãos esticadas para agarrá-la, seus irmãos chegaram galopando pelo corredor do castelo, ainda montados, entrando assim no quarto. Ali, eles encurralaram o Barba Azul, fazendo com que saísse até a balaustrada, e ali mesmo, com suas espadas, avançaram contra eles, golpeando e cortando, fustigando e retalhando, até derrubá-lo ao chão, matando-o, afinal, e deixando para os abutres o que sobrou dele. Gente, é bem legal, né? Aí ela vai explicando mais sobre, não só sobre essa história,
ela vai contando outras histórias também ao decorrer. São pesadas algumas, né? Mas vale muito a pena ler, sabe? Porque, por exemplo, nesse do Barba Azul, quando ela faz analogia sobre a chave, sobre ela abrir a chave para descobrir o que tinha lá dentro, é como se ela descobrisse quem ele era, sabe? É como se ela descobrisse coisas sobre ele, que talvez se as irmãs não tivessem ido lá, ela não teria descoberto, entende? E apesar de ser uma história, é algo muito comum, né? Querendo ou não. Então, é bem legal, assim, porque faz muito retrato do dia a dia, né? De muitas mulheres que às vezes não enxergam o que tá bem no olho delas, né? Bem na frente delas. E aí ela traz várias histórias e tudo mais, e ela meio que é uma crítica social e ao mesmo tempo como se fosse mensagem, sabe? De esperança e afins. É bem legal. Eu acho que vale a pena ler ele. Peguei essa escova, gente, pra fazer um som aleatório, sabe? De barulho de escova. É da minha cachorra. Só que não sai som. Ó, acho que não dá pra sair. Gente, o vídeo, ele tá meio pausado porque o meu celular, ele tá com armazenamento cheio. E assim, gente, a primeira vez que eu comprei o iPhone, que foi ano passado, né? E assim, o armazenamento dele esgota muito rápido, gente. Eu acho que a Apple faz de propósito, sabe? E eu acho que a última vez que eu comprei, primeira e última vez que eu comprei um iPhone, porque isso da memória se esgotar rápido me irrita muito, sabe? Aí eu tenho que ficar pausando o vídeo e excluir um monte de coisa pra conseguir gravar, sendo que tem memória no celular. Eu não sei por que isso tá acontecendo, porque tem memória no celular. Enfim, gente, é isso. É mais os sons aleatórios mesmo pra relaxar. O que vocês acharam dessa parte da história do Mulheres que Correm com os Lobos? Tem várias, gente. O que vocês acharam da história, do livro e tudo mais? Eu posso trazer mais sobre esse livro ou sobre outros. E, gente, eu vou dar um jeito de esvaziar mais a memória do meu celular pra conseguir gravar. Ou eu vou gravar pelo tablet, só que a qualidade vai ser inferior, tá? Porque a qualidade do tablet não é igual ao do iPhone. Pra gravar pra vocês. E dão sugestões de vídeos. Eu vou fazer o vídeo do hidratando a mão, fazendo barulho de creme, esfoliando a mão e tudo mais, tá? Não vai ser agora, eu vou providenciar o microfone e também, além de providenciar o microfone, eu vou providenciar armazenamento, porque eu quero fazer um vídeo maior naquele, sabe, de sons de água, de mão e tudo mais, de creme e afins, tá? Por último, que eu vou mostrar pra vocês, mas eu não vou ler, é esse daqui, que é Se Não Eu Quem Vai Fazer Você Feliz, que é a história que a Grazon conta, que a ex-esposa do Chorão, né? Ela foi casada com ele até quando ele morreu, né? E aí conta a história dos dois, como eles se conheceram e tudo mais. E eu acho muito legal, que dá pra conhecer muito sobre a Grazon também. E ela conta como surgiu também a banda e tudo mais. É muito legal, gente. É muito legal. E esse aqui eu tô terminando de ler. Ó, amo. E aí tem fotos, ó. Ela coloca fotos. Ela coloca fotos. Ela é muito legal, gente, juro. A história deles é muito legal. Olha só essa foto maravilhosa deles. Ó.
Que legal, né? Aí ela mostra foto dele, ó, foto de bilhetinhos que ela mandava pra ele, ó. Gente, é um livro muito que você chora às vezes, tá? Lendo ele, você chora, é assim, surreal. Que livro legal. Eu amo biografia, gente, inclusive eu quero comprar mais. Eu quero comprar da Rita Lee, quero comprar outros também. Dos Racionais eu quero comprar também. Quero comprar, enfim, vários. Foi isso o vídeo, gente. Era só pra aparecer um pouquinho aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Sei que não tá com a qualidade muito boa, reconheço. E, gente, eu não sei o que é isso. E é isso, espero que vocês tenham relaxado um pouco, que vocês conseguiram relaxar. E é isso, me deem sugestões de vídeos e me perdoem por qualquer barulho desagradável que possa ter tido durante o vídeo ou por ter muitos cortes por causa desse armazenamento. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Durmam bem, durmam bem.